No Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, o Museu Judaico de Lisboa assinalou a data com uma conversa informal entre Esther Muxnick, Manuela Fernandes, Margarida Barros e Ângela Ferraz. O objetivo fundamental foi dar a conhecer uma história que é muito pouco conhecida. Na verdade, as pessoas conhecem, sabem que aconteceu a Inquisição e sabem muitas coisas assim, mas poucos sabem que é uma história de 2000 anos de presença no território que hoje é Portugal. Muitos não sabem também os contributos que os judeus deram à nação portuguesa e que ajudaram a fazer Portugal, tal como ele é hoje. E, portanto, é uma história que de alguma forma era ignorada e, portanto, nós quisemos que ela fosse contada. Por outro lado, também a ideia foi, desde o início, também podermos preservar, restaurar, manter todo um património que podia desaparecer rapidamente, porque as coisas em gavetas, em armários, nas reservas de museus que nunca são utilizadas, etc., é uma forma também de preservar o património, aquilo que resta do património judaico depois da Inquisição e depois das conversões forçadas e depois da expulsão, e, portanto, são esses dois objetivos. E o alvo é principalmente a população portuguesa. Claro que nós também vamos internacionalizar, digamos, o museu, já o estamos a fazer, enfim, do futuro museu, mas o nosso objetivo principal é as pessoas perceberem que o museu é um museu português, que vai falar de uma história portuguesa e que se dirige prioritariamente, embora não exclusivamente, aos portugueses. Para os estrangeiros, de uma forma geral, a Península Ibérica é Espanha. E acham que Portugal tem a mesma história, que é exatamente a mesma coisa, a mesma história. E, de facto, não é. Há momentos comuns em que o destino é comum, nomeadamente através da diáspora, quando os judeus espanhóis da expulsão de Espanha vieram para Portugal, e quando são obrigados a sair por causa das perseguições da Inquisição, essas pessoas, de facto, o destino é comum entre os judeus espanhóis e os judeus portugueses. Mas a história, de uma forma geral, desde o princípio até ao fim, é uma história diferente, é uma história muito própria. E eu passava agora para a Manuela Fernandes, que é arquiteta museógrafa deste projeto, e foi um grande desafio fazer parte de um projeto, portanto, ter um projeto de museografia num projeto cuja coordenação é da responsabilidade do arquiteto Daniel Libeskind. Claro que é. E eu acho que o maior desafio do meu trabalho, que é a museografia, é conseguir desenvolver sinergias positivas entre o espaço arquitetónico do museu e as soluções positivas, de modo que, em conjunto, eles contribuam para o sucesso do museu, como penso que o futuro Museu Judaico de Lisboa terá. Acredito que será um equipamento cultural muito relevante, porque aquele espaço em Belém goza de uma localização super privilegiada e a escolha do arquiteto Daniel Libeskind para liderar o projeto de arquitetura já é uma garantia de qualidade. E a verdade é que estes edifícios de exceção, por si só, já são agentes de requalificação do espaço urbano e fatores dinamizadores do público, como acontece, por exemplo, com o Mosteiro de Jerónimos e com a Torre de Belém, e mais recentemente com o CCB e com o MAT, todos no eixo Ajuda Belém. Todos os exemplos de como estas dinâmicas se desenvolvem sobre o protagonismo de edifícios de excepcional arquitetónica. Portanto, eu penso que os museus funcionam como catalisadores culturais nas cidades, pelos seus acervos, através das suas exposições mais ou menos impactantes e claro está, através da sua programação, que faz com que os habitantes das cidades e aqueles que as visitam se sintam atraídos por essas atividades. E aqui passo novamente para a função da museografia, porque acho que ela é determinante para atingir os objetivos de captação de público. Portanto, na medida em que estabelece uma relação entre os conteúdos da exposição e o espaço. Portanto, não há dúvida
que é um privilégio conceber os conteúdos expositivos num edifício concebido de raiz pelo arquiteto Libeskind para acolher o Museu Judaico de Lisboa, não só pela mais-valia do espaço arquitetónico, mas porque, por si só, o edifício já é um fator de captação de público. É completamente diferente ou há alguma semelhança com o projeto inicial que vocês tinham em Alfama? Muito mais reduzido e um espaço muito mais pequeno, completamente diferente. Há uma questão incontornável que relaciona este projeto com o da Alfama, que é o programa expositivo, o guião, é o mesmo, os conteúdos mantêm-se, portanto isto é incontornável. Em relação às diferenças, a maior diferença, aquela mais objetiva, é realmente a área, porque o projeto em Alfama contava, se a memória não me falha, com cerca de 480 metros quadrados para a exposição permanente, e o novo projeto em Belém conta com cerca do triplo desta área. Portanto, permite uma outra liberdade e uma outra ambição conceptual na concretização do programa. Eu passava então agora para a Margarida Barros, que trabalha em diversos museus como educadora de museus, educadora cultural, e eu gostava de saber qual é a missão deste serviço educativo. O que o serviço educativo vai permitir no fundo, é essa aproximação com o público, uma criação de um diálogo direto, não é? Um diálogo direto com as pessoas, em que vamos promover ações que vão esclarecer sobre esta história que vai ser contada através de diversas maneiras, através de uma formação e informação, atenção a estas duas, formação e informação aos públicos e um desenvolvimento de um pensamento crítico que é fundamental e, claro, esta missão vai muito afunilar-se para aquilo que é o ensino escolar, os mais jovens, as famílias jovens. Vai ser vocacionado mais para algum tipo específico de público? Por exemplo, o público jovem, as escolas? Um dos grandes públicos dos museus é as escolas. E o serviço educativo vai ter atividades para também adultos, famílias, séniores, pessoas com necessidades especiais, porque um museu é muito aberto a nível de públicos e queremos ter uma programação para toda a gente. É um público exigente? Todo o público, no fundo, acho que é um público exigente e uma programação diversificada é muito, muito, muito importante, seja para escolas, seja para adultos. No meu ponto de vista, a parte didática, a questão do divertir-nos a aprender é fundamental. Porque quando nós nos divertimos a aprender, nós absorvemos muito mais aquilo que estamos a aprender. É difícil de captar muitas das vezes a sua atenção e que realmente eles, depois de saírem do museu, saiam com conteúdo que realmente lhes marcou. E nada melhor do que ter uma abordagem holística, não é? Uma abordagem que aborde não só o intelecto, mas a criatividade, a parte sensorial e também a empatia, que é muito importante, a criação de empatia. Ângela Ferraz trabalha como gestora de coleções, portanto, é museóloga como gestora de coleções. O que é que levou a aceitar este convite para fazer parte desta equipa? O que é que a atraiu mais neste desafio, tendo em conta as suas experiências anteriores? É um desafio muito, muito sedutor, porque, enfim, apesar de já estar muito trabalho feito, está de facto no início e, portanto, é como se fosse uma tela em branco em que há toda uma possibilidade de desafios que se nos colocam e de participar do que é o desenvolvimento da coleção, enfim, no estabelecimento da coleção, de implementar políticas e práticas que sejam sustentáveis, com padrões de qualidade que depois possam ter continuidade no futuro, do ponto de vista da gestão das coleções, enfim, tudo isto é, como eu estava a dizer, um desafio bastante sedutor, sem dúvida. Há vários desafios aqui, alguns deles têm que ver com a necessidade de que todos os programas museológicos se articulem, no fundo.
o programa de incorporações, o programa de documentação, o programa de exposição, o programa de conservação, no fundo, o programa de arquitetura. Portanto, é necessário que isto tudo se articule e, portanto, que haja um bom diálogo, que eu acho que está a acontecer aqui e que pode ser a chave para o sucesso, sem dúvida. Do ponto de vista muito particular das coleções, eu diria que talvez seja a diversidade de coleções que vêm de origens cronológicas muito diferentes, não é? Portanto, desde se calhar a Idade Média até a Idade Contemporânea, tipologias de materiais muito diversas, que depois levantam também desafios muito diversificados do ponto de vista da conservação, porque tiramos com certeza tipologias de materiais muito diferentes, não é? Com necessidades para a conservação muito diferentes, diversidade também do ponto de vista de origens, de proveniências em termos de proprietários, diversidade também do ponto de vista do uso, porque eu imagino que seja um museu muito dinâmico e que, portanto, haja do ponto de vista da programação, uma grande rotatividade de exposições e de outro tipo de ações e que, portanto, as coleções sejam muito utilizadas e, portanto, do ponto de vista do uso, haja aqui também muita circulação interna e externa e, portanto, tudo isto será, acredito eu, um grande desafio. Por que é que escolheram Daniel Libeskind para o projeto do museu? Em primeiro lugar, porque muitos dos museus e das obras que ele tem feito têm a ver com a cultura judaica. E isso também nos dava alguma garantia de uma certa sensibilidade. Por outro lado, o Libeskind também é importante do ponto de vista internacional, porque ele é muito conhecido e, como eu digo, Portugal era um cantinho desconhecido em muitos aspectos e é muito importante que as pessoas lá fora também entendam que a história portuguesa é uma história riquíssima. É uma história de pluralidade de culturas e muito particular e, portanto, é um homem extremamente sensível à história e que se interessou muitíssimo pela história que nós vamos contar no museu. À medida que vamos conhecendo melhor e vamos contactando com ele, percebemos que, de facto, foi uma boa escolha. Aliás, que ele aceitou imediatamente quando veio cá. E o papel que desejariam que o museu desempenhasse em Portugal e no estrangeiro é o de ter esse veículo da memória? Não só. Nós também queremos, através do museu, mostrar a importância do diálogo e da pluralidade de culturas. A pluralidade de culturas não é nenhum atentado à identidade das pessoas nem de um país. Um país pode e deve ter, e é bom para ter uma pluralidade de culturas, de religiões, enriquece um país. É contribuir também para o diálogo de culturas e para a destruição de preconceitos que, na maioria dos casos, são produtos da ignorância. E é por isso que nós damos muita importância, de facto, ao conhecimento, exatamente, e à divulgação da história judaica em Portugal. Manuela Fernandes, vemos que as inovações tecnológicas estão cada vez mais presentes na museografia dos museus. Vai ser também esse o caso? Vão também estar presentes no projeto do Museu Judaico de Lisboa? Nestes tempos que vivemos, quase já nem se concebe que se construa um museu ou se pense um museu sem estes equipamentos multimédia que podem passar pela realidade aumentada ou pela utilização da inteligência artificial para criar espaços imersivos. E o que eu acho é que realmente esta era digital trouxe um impacto muito profundo na forma como os museus se relacionam com o seu público e afastou o museu dos modos mais tradicionais de pensar esta interação com o público. Estas tecnologias, por outro lado, também nos permitem passar informação a públicos com necessidades especiais, o que é muito importante, porque assim se cumpre uma dos objetivos do museu, que é comunicar com o público, despertar emoções e transferir conhecimentos. Aqui no museu temos identificadas várias situações em que temos que usar estas tecnologias para contar a história por ausência de conteúdos. Há situações em que os objetos originais não estão disponíveis e então terão que ser substituídos por estes recursos. E também há situações em que se pode ir mais além na informação que se dá sobre os objetos. São situações em que estas tecnologias são extremamente úteis para fazer essa ponte com o público.
é um bom instrumento para explorar e para fazer esta mediação da informação. No entanto, é também muito importante a experiência física de confronto com o bem cultural. Queria-vos dar 2 exemplos em que não há peças. Não há peças. E aí é necessário alguma coisa, não é? Por exemplo, como ilustrar os marranos. Os marranos não podiam mostrar nada que os identificasse com o judaísmo. Portanto, não há peças exclusivamente e realmente que marquem a identidade do marrano. Mas nós temos outras possibilidades. Nós temos, por exemplo, as orações. E uma oração numa parede, por exemplo, em grande, portanto, através de um meio tecnológico, pronto, a digitalização da oração, etc., com o som de alguém a dizer a oração, ela é muito mais forte do que qualquer pequeno castiçal que seria utilizado ou que deixaria de ser utilizado. Quer dizer, e portanto, isso é um exemplo disso. As conversões esforçadas é a mesma coisa. O que há? Tem que se ensinar de alguma forma essa situação e recorrendo aos meios que existem, não é? Os meios tecnológicos que existem. Que variedade de experiências é que o serviço educativo vai oferecer para poder contar esta história? Vão ser muito variadas, mas também formações, porque o serviço educativo também tem uma componente importante da formação de professores para depois poderem levar as suas escolas e para aplicarem também os conteúdos nas aulas, por isso vai também ter a componente da formação, workshops e atividades para famílias e para individuais também. E, claro, conversas, palestras, também sessões de contos. Quando falamos de cultura judaica, também falamos de cultura imaterial, como agora acabámos de falar, não é? Esta questão das orações. Por isso, a parte dos contos também vão ser muito importantes. A música vai ser muito importante estar englobada também nas atividades. Fundamental, até mesmo dança, não é? Ter a dança, que também está presente e também é muito importante em diversas culturas e nesta também. E também a parte gastronómica, que é muito importante também. Sim. A parte gastronómica, devido às diferenças alimentares que existem dentro da comunidade judaica, e fazer visitas para além das paredes do museu, sair fora de portas, ir às zonas de Lisboa onde tinham os antigos bairros, porque infelizmente devido ao terremoto de 1755 não sobrou muito da Lisboa da parte histórica, mas fazer também percursos externos e claramente muito importante também ligações e intercâmbios com escolas, mas ir também às escolas, mas também outros museus e outros espaços culturais. E o público académico, as pessoas que estão a fazer estudos específicos sobre este tema, vão com certeza também poder ter acompanhamento? Claro, é com o serviço educativo que vão tratar ou com uma área específica? Também com o serviço educativo. Nesse tipo de situações é, claro, algo mais transversal ao museu, dependente daquilo que o académico pretende, não é? Há uma coisa importante que é, o museu vai ter um centro de investigação. Exato. Roberto Bachmann é o nome da pessoa que vai doar os livros. Ele é um grande bibliófilo e comprou ao longo dos anos, foi comprando livros incríveis, portanto, são livros antigos, livros, enfim. E, aliás, ele é considerado uma das bibliotecas, a sua biblioteca é considerada uma das mais importantes da Península Ibérica sobre o sefarado, sobre o sefardismo, não é? E, portanto, ele vai doar ao museu e vamos criar, portanto, esse centro de investigação. O que é que a Ângela diria a alguém que esteja interessado em doar um objeto ao museu? O website do museu saiu há muito pouco tempo e tem lá indicações muito claras sobre isso, portanto, com os contactos para os possíveis doadores saberem a quem se devem dirigir com as indicações e, portanto, façam-no. Eu acho que aquilo que eu gostava aqui de transmitir era exatamente a ideia que eu estava a dizer, é que o podem fazer com a certeza que da nossa parte podem confiar. De facto, nós trataremos de facto os objetos com o devido respeito e cuidado que todos eles merecem.
E que, portanto, nós sabemos que estes objetos que estão nas famílias, que são objetos muito queridos, que têm cargas emocionais muito fortes e, portanto, obviamente que temos que saber lidar com isto e que tudo isto será muito respeitado e, portanto, tem que ver com esse cuidado que eu estava aqui a falar. O museu vai ter uma equipa de profissionais muito experientes em todas as áreas necessárias para o museu funcionar, é isso? O essencial não é saber tudo, porque as pessoas, ninguém pode saber tudo, não é? O essencial é saber rodear-se das pessoas certas para os destinos certos, não é? Para as funções certas. E, portanto, o nosso objetivo é termos, do ponto de vista museológico, e eu creio que com a Manuela Fernandes, na museografia que já conhecemos e com quem já trabalhamos desde a Alfama, desde 2016, e agora também com a Ângela, com a Margarida e outras pessoas que venham, que possam surgir e que se tornem necessárias, pelo menos do ponto de vista museográfico e museológico e todas as suas funções, eu penso que temos uma excelente equipa. Igualmente. Até breve. Até breve.